Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Na cidade de Charleston, Carolina do Sul, reinava um silêncio pesado, quase sufocante. As luzes fluorescentes da penitenciária central lançavam um brilho frio sobre as paredes de concreto e lá dentro, um homem negro estava prestes a se tornar apenas mais uma estatística, uma vítima da injustiça. Marcus Jefferson, de 32 anos, foi acusado de um crime que jamais cometeu. O assalto à mão armada a uma joalheria de luxo o levou àquela situação. Apesar das provas duvidosas e das testemunhas cujas memórias pareciam moldadas pelo medo e pelo preconceito, os advogados tentaram de tudo, mas o sistema parcial e cego decidiu: a pena de morte. Naquela manhã, Marcus foi conduzido à câmara de execução. O clangor metálico da cadeira elétrica ecoou pelo corredor como um dobre de finados. Os guardas, silenciosos e estoicos, o encaravam enquanto ele era amarrado firmemente. Marcus sentiu cada fibra do seu ser tremer, não de medo, mas de raiva reprimida. Ele não havia feito nada de errado e, no entanto, o mundo inteiro parecia conspirar contra ele. O padre recitou as orações finais. O carrasco apertou o botão. Um estrondo elétrico percorreu a sala. E, no entanto, nada. Marcus sentiu uma dor lancinante, uma explosão de luz em sua mente, mas seu corpo permaneceu impassível. O processo se repetiu 8 vezes. 8 vezes a corrente elétrica fez a cadeira tremer e as máquinas gritarem, mas Marcus sobreviveu. Os médicos declararam o incidente uma falha técnica excepcional, mas Marcus sabia que não fora um acidente. Ele sentia uma força estranha e poderosa percorrendo seu corpo, uma energia que jamais conhecera. A morte, que estivera tão próxima, parecia tê-lo escolhido para mais uma missão. O que ele ainda não sabia era que essa sobrevivência desencadearia uma série de eventos que revelariam a verdade, exporiam a corrupção no sistema judiciário e mudariam sua vida para sempre. O homem que todos acreditavam estar derrotado se preparava para desafiar a morte e exigir justiça. Marcus Jefferson estava de volta à sua cela, mas não era mais o mesmo homem. Sobreviver à cadeira elétrica deixará marcas, tanto físicas quanto psicológicas, pequenas queimaduras, cicatrizes invisíveis e, acima de tudo, uma fúria silenciosa que ardia em seus olhos. Seus companheiros de cela sussurravam seu nome com medo e respeito, alguns acreditando que ele era protegido por uma força sobrenatural. A noite caía sobre Charleston, e Marcus estava sentado com os olhos fixos no teto cinza, pensativo. Ele sabia que havia sido vítima de uma armação. As testemunhas mentiram, as provas foram adulteradas e, por trás de tudo, havia uma teia de corrupção e racismo institucional que ele precisava desvendar. Ele começou a relembrar cada detalhe do seu julgamento, as inconsistências nos depoimentos das testemunhas, os relatórios policiais mal redigidos, os vídeos misteriosamente apagados. Um plano estava se formando em sua mente. Ele não apenas sobrevivera à morte, ele sobreviveria ao sistema e derrubaria aqueles que o condenaram. Seus primeiros passos foram simples, mas arriscados: recuperar as provas originais, contatar um ex-jornalista que sempre mantivera um olhar crítico sobre casos jurídicos e identificar os responsáveis pela conspiração. Marcus sabia que cada movimento tinha que ser calculado. Um erro, e ele estaria de volta àquela cadeira elétrica, desta vez sem escapatória. O clique das fechaduras sinalizou a ronda noturna dos guardas. Marcus endireitou-se calmamente, um leve sorriso brincando em seus lábios. O medo havia desaparecido, em seu lugar, uma determinação gélida. Ele não era mais apenas um prisioneiro, era um estrategista, um sobrevivente, pronto para desafiar a morte e exigir justiça. Conforme a noite caía sobre Charleston, Marcus Jefferson começou a fazer mentalmente uma lista de todos aqueles que o haviam traído. E ele sabia de uma coisa com certeza: em breve, eles se arrependeriam do dia em que pensaram que poderiam destruí-lo. Marcus Jefferson sabia que permanecer passivo em sua cela seria seu maior erro. Cada dia na prisão era um desperdício de tempo e oportunidades. Ele precisava agir, mas com cautela. Seus primeiros alvos foram as evidências, relatórios policiais, vídeos de vigilância e todos os documentos relacionados à sua prisão. Graças ao seu conhecimento jurídico e à sua intuição aguçada, ele começou a construir uma rede discreta entre os detentos e até mesmo alguns guardas que ainda não haviam sido corrompidos. Ele não buscava violência, mas sim informações. Cada conversa, cada troca de olhares se tornava uma forma de reunir pistas sobre o que realmente havia acontecido durante o roubo à joalheria.
Certa noite, um detento chamado Tommy Reynolds, ex-técnico de informática, contou-lhe sobre um arquivo secreto guardado no gabinete do promotor público local. Segundo Tommy, alguns vídeos de vigilância haviam sido falsificados ou até mesmo apagados. O coração de Marcus disparou. Essa era a prova que ele precisava para provar sua inocência. Mas ele não podia agir sozinho. Marcus pensou em Elizabeth Carter, uma jornalista independente que já havia exposto diversos casos de corrupção judicial. Ele sabia que ela poderia ajudá-lo a revelar a verdade ao mundo exterior. Através de um plano discreto, ele enviou uma mensagem codificada por meio de um amigo de longa data que ainda estava em liberdade. O alarme havia sido acionado. Enquanto isso, Marcus continuava a observar os guardas e os outros detentos. Ele anotava o comportamento deles, memorizava suas rotinas e identificava as fragilidades do sistema prisional. Cada detalhe era uma peça do quebra-cabeça. Ele se preparava para o momento em que poderia agir diretamente contra aqueles que orquestraram sua condenação. Apesar do perigo, Marcus sentia uma estranha confiança. Sua sobrevivência milagrosa à cadeira elétrica não fora coincidência. Ele tinha a sensação de que algo ou alguém o estava guiando. E sabia que aquele milagre devia ter um propósito. Não se tratava apenas de sobrevivência, mas de revelar a verdade e punir a injustiça. Ao cair da noite em Charleston, Marcus ficou de pé, olhando pela pequena janela de sua cela. A cidade parecia calma, mas ele sabia que a tempestade se aproximava. E ele, o homem que eles haviam tentado quebrar, estava pronto para desencadear essa tempestade com precisão mortal. As semanas seguintes foram uma mistura de paciência e cálculo para Marcus. Cada detalhe, cada movimento dentro e fora da prisão, tinha que ser analisado. Ele sabia que o menor erro poderia lhe custar a liberdade ou até mesmo a vida. No entanto, a urgência de provar sua inocência ardia mais forte do que qualquer medo. Graças a Tommy Reynolds, Marcus conseguiu obter informações cruciais. Um servidor antigo no gabinete do promotor público continha os vídeos originais da joalheria, antes de serem alterados. Essa era a prova que ele precisava para demonstrar que a cena do crime havia sido adulterada. Mas recuperar esses arquivos não seria fácil. O gabinete era fortemente protegido e qualquer passo em falso poderia ser fatal. Marcus decidiu usar a astúcia. Com a ajuda de um guarda discreto que conquistara com calma e respeito, começou a organizar uma transferência de documentos codificados, pouco a pouco. Cada microfilme, cada arquivo fotocopiado, representava mais um passo rumo à liberdade. Marcus sentia a adrenalina correr nas veias, mas manteve o foco, não queria deixar nada ao acaso. Enquanto isso, do lado de fora, Elizabeth Carter recebia mensagens criptografadas e pistas deixadas por Marcus. A jornalista começava a compreender a dimensão da conspiração. Vários policiais e funcionários haviam falsificado provas para proteger uma influente rede criminosa. Elizabeth sabia que uma revelação pública poderia causar um escândalo nacional. Mas ela precisava proceder com cautela. Seus inimigos eram poderosos e determinados a encobrir tudo. Certa noite, Marcus finalmente conseguiu obter uma cópia completa dos vídeos originais. Ele os examinou no silêncio de sua cela. Cada imagem confirmava sua inocência. Ele jamais havia posto os pés na joalheria no dia do roubo. A raiva o consumiu, mas logo se transformou em determinação. Agora ele tinha o poder de atingir os culpados onde mais doía, em sua reputação e em suas carreiras. Mas o caminho à frente ainda estava repleto de obstáculos. Vários companheiros de cela e guardas corruptos começavam a suspeitar de seus planos. Marcus precisava agir rapidamente antes que seu plano fosse descoberto. Ele sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Sua sobrevivência milagrosa à cadeira elétrica não era mais um mero feito. Era o ponto de partida de uma guerra silenciosa contra a injustiça. Ao deitar-se naquela noite, Marcus sentiu pela primeira vez uma profunda certeza: a verdade viria à tona. E aqueles que pensaram que poderiam quebrá-lo logo perceberiam que haviam subestimado um homem que nem mesmo a morte fora capaz de tocar. Marcus Jefferson sabia que o momento decisivo havia chegado. Com os vídeos originais e os documentos falsificados em sua posse, ele finalmente poderia provar sua inocência e expor a rede corrupta que o havia incriminado. Mas ele precisava agir estrategicamente. Cada movimento seria observado, cada erro poderia ser fatal. Elizabeth Carter estava preparada. A jornalista havia elaborado um dossiê completo, corroborado por testemunhas anônimas e análises independentes dos vídeos. Juntos, organizaram um encontro secreto em um prédio abandonado em Charleston, longe de olhares curiosos. Marcus foi libertado da prisão sob um pretexto médico, protegido por um aliado inesperado entre os guardas.
A tensão era palpável, mas o homem que desafiara a morte já não tinha medo. A primeira ação deles foi divulgar um trecho dos vídeos originais para a mídia local, acompanhado de um relatório detalhado sobre as falsificações e manipulações do promotor e de certos policiais corruptos. O efeito foi imediato. Um escândalo estourou e os responsáveis entraram em pânico. As autoridades foram obrigadas a abrir uma investigação oficial. Mas Marcos não queria apenas que a justiça fosse feita, ele queria que aqueles que tentaram destruí-lo pagassem por seus crimes. Graças às provas, vários policiais e funcionários foram suspensos e, em seguida, acusados de obstrução da justiça e corrupção. O procurador-geral, uma das figuras-chave da conspiração, foi preso publicamente. O público, chocado com a dimensão da conspiração, aclamou Marcos como um símbolo de resistência e da verdade. Para Marcos, o mais importante não era a glória, mas a paz interior. Ele havia sobrevivido à cadeira elétrica, enganado à morte e restaurado sua honra. Finalmente podia respirar, sabendo que seu nome não estaria mais associado a um crime que não cometera. Enquanto caminhava pelas ruas de Charleston, livre e vitorioso, Marcos sentia o vento no rosto. Cada passo ressoava como um triunfo sobre a injustiça. Sua sobrevivência milagrosa não fora um mero acidente. Fora o início de um renascimento, uma luta contra a mentira e a corrupção. A verdade triunfou. E Marcus Jefferson, o homem que se acreditava estar derrotado, agora era invencível.